Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Palavra de Deus. E a mensagem de hoje é Mateus, capítulo 26, dos versículos 69 até ao 75. E o título da mensagem é Pedro nega a Jesus. Amém? E está, irmãos, também a referência, este assunto, tem mais 3 evangelhos que também tratam do mesmo assunto, Aqui estão as referências dos outros 3 evangelhos, E são 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, E aqui em Mateus, nós já acabamos de mencionar, esta palavra está aqui em Mateus, capítulo 26, dos versículos 69 até o 75, E em Marcos está no capítulo 14, do versículo 66 até o 72. Em Lucas, dos versículos 22, capítulo 22, versículos 54 até o 62. Em João está no capítulo 18, versículo 15. E novamente, capítulo 18, versículos 25 até ao 27. O título da mensagem é Pedro nega Jesus, Esse acontecimento aqui se deu logo após, Jesus ter sido preso, ter sido levado, ao Sinédrio. E aqui diz o seguinte: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno, E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem, Aqui Pedro já negou Jesus pela segunda vez, E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, Pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós lembramos que Pedro, ele disse para Jesus, quando Jesus anunciou que ele iria para Jerusalém, que ele seria preso naquela noite, E que seria entregue, aos pecadores para que dele zombasse, escarnecesse e que ele fosse crucificado, E aí Pedro disse que ainda que todos se escandalizassem, porque Jesus disse que eles escandalizariam nele naquela noite por causa dos acontecimentos, E Pedro disse: ainda que todos escandalizem, eu não escandalizarei, E aí Jesus disse para ele, que ele disse para Jesus, dessa forma, e Jesus respondeu para ele dizendo: vamos pegar aqui a mensagem para que nós possamos, ver exatamente o que foi dito, Jesus perante o Sinédrio, E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram:
Este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Né? Porque Jesus estava com os olhos vendados, né? Colocaram venda nos olhos de Jesus, né? Para que ele não visse, não contemplasse com os olhos cada pessoa, o rosto de cada pessoa que estava escarnecendo dele, né? Ou seja, ele seria escarnecido da forma que foi, mas ele não via. Eles achavam que ele não via, né? Quem estava fazendo essas coisas todas com ele, né? É claro que mesmo de olhos vendados ele via tudo e sabia de tudo, né? Mas eles pensavam que ele não sabia, que ele não, vendando os olhos, ele não via. Então, por esse motivo, o sujeito disse para ele, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Né? Zombando dele, escarnecendo dele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E logo em seguida, ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, né? Não sei o que diz. Aqui Pedro negou Jesus já pela primeira vez, né? Jesus tinha afirmado para ele que antes que o galo cantasse, ele negaria Cristo 3 vezes. Aqui ele negou já pela primeira vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Né? E ele negou outra vez, ou seja, a segunda vez ele negou novamente aqui. Conjuro-te, negou com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, a pronúncia de Pedro, né, o sotaque de Pedro era conhecido, era igual dos outros 12, né? É claro que os outros 11 apóstolos e também de Jesus juntamente com eles, né? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Aqui Pedro negou Jesus pela terceira vez, né? E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente, né? Chorou amargamente Pedro, porque realmente ele negou 3 vezes Jesus. Ele esperava que ele não negasse, ele disse e pensava que ele não negaria Jesus em hipótese alguma, né? E Jesus falou para ele, né? Ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E realmente aconteceu. E quando ele viu o que tinha acontecido, ele chorou amargamente, porque a última coisa que ele queria fazer na vida era negar Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós temos aqui uma referência, irmãos, que fala a respeito desse acontecimento, né? Que diz o seguinte: glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Pedro chorou amargamente, né? Aqui em Lucas 22, 62, né? Foi por fraqueza e não por iniquidade que Pedro negou o Senhor, pois nunca cessaria de amar seu mestre e de crer nele. Pedro estava espiritualmente fraco,
e incapaz de resistir uma grande tentação. Porque ele, assim como os demais discípulos, ainda não tinham recebido o Espírito Santo com a sua graça regeneradora no sentido pleno do novo concerto. Foi somente no dia da ressurreição que receberam a presença do Espírito Santo para habitar neles. Ver em Marcos, capítulo 14, versículo 50, nota. Ver o estudo, a regeneração dos discípulos, página 1613, né? Ou seja, irmãos, os apóstolos, né, os 12 apóstolos, né, que eram ali os assessores de Cristo, né, eles, até o dia que Jesus foi crucificado, né, eles não tinham ainda sido recebido nada referente ao fortalecimento espiritual, né, que recebe o crente nos dias de hoje, né? Glória a Deus e aleluia Jesus. O crente, após aceitar Jesus, né, ele é preparado durante um período para poder deixar tudo aquilo que impede, né, de ser batizado, né? Porque o crente, para ser batizado, ele precisa ser convertido, transformado, regenerado e liberto, né? E esta última situação é a mais difícil de todas elas, né? Ficar completamente liberto, né? Liberto de todos os tipos de vícios e vaidades pecaminosas, né? Que impedem de ser batizado, porque essas coisas todas contrariam a palavra de Deus, né? O crente, para ser batizado, tem que aceitar Jesus, tem que orar com o pastor, orar com o pregador, confessando os seus pecados, uma vez arrependido, pedindo perdão, para poder... Aí ele aceita Jesus. É como João Batista pregava no deserto, né, e dizia, né, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Então as pessoas chegavam a João, pedia perdão dos pecados, arrependido ali, né? E João orava e era o batismo do arrependimento, né? Arrependimento do quê? Arrependimento dos pecados, para poder ficar purificado, para aceitar Jesus, descer as águas e ser batizado, né? E aí então receber o Espírito Santo e ser com a pessoa completamente regenerada, né, transformada, convertida, transformada, regenerada e liberta, né? E como eles não tinham ainda passado por essas etapas, né? Então, de modo que eles eram corajosos, valentes, guerreiros, junto com Jesus, porque Jesus é essas coisas todas neles, ele é o dono dessas coisas todas, né? O Espírito Santo de Deus, né? E todas as virtudes, tudo isso provém de Jesus, né? Para o cristão, para o homem, para a mulher, né? Então, de modo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa, né? E como Jesus não tinha ainda passado por essas etapas todas, da qual ele subiu ao Pai para de lá enviar o Consolador, né? Então Jesus, quando foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia, né? E conforme o prometido na aparição dele, foi na frente deles para Jerusalém, né? E chegando ali onde eles estavam reunidos, porque foi combinado isso antes, que era para eles estar lá esperando, né? E Jesus chegou, né, e saudou eles, cumprimentou eles, e estendeu a palma da mão em direção deles, sobre o seu rosto, a boca, no seu queixo, né, e soprou em direção aos apóstolos e disse para eles: recebais o Espírito Santo. Então, somente depois desses acontecimentos todos foi que eles receberam o Espírito Santo, né? E o porquê o Espírito Santo? Porque além dele, ele é o nosso paráclito divino, ele é o nosso consolador, ele é o que nos ensina
todas as coisas. Ele é o nosso ajudador, nosso condutor, nosso guardador. O Espírito Santo, ele é tudo na vida de uma pessoa preparada para recebê-lo. E a palavra afirma mais ainda, né, que o Espírito Santo de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado. Aí é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que só tem coragem se estiver armado, com faca, com revólver, com pau, com qualquer outra coisa. Ele não é uma pessoa forte e corajosa, como foi Josué, digamos assim, né? Se ele não tiver armado. Ele tem que estar armado. E o verdadeiro cristão, aquele que recebeu o Espírito Santo, né? A arma dele é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada e a palavra que sai da sua boca. Então ele determina, ele pede, e naquele momento Deus confirma a palavra que sai da boca do verdadeiro homem de Deus. Deus confirma. Então ele torna-se um homem corajoso, um homem valente, forte e corajoso, sem ter nenhuma arma letal. Ele não usa nenhuma arma letal. A única arma letal que ele usa, né, é a palavra de Deus, que edifica todas as coisas. Ela constrói tudo tanto quanto nós imaginamos nas nossas vidas. E também tem o poder de destruir tudo que vem contra nós, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra que sai da nossa boca, ela é mais poderosa do que a bomba atômica. Ela destrói a bomba atômica. Tudo que não presta, que vem sobre o cristão, né? Nós abrimos a nossa boca e falamos e professamos a palavra de Deus naquele momento, né? Então, todo e qualquer problema que vem nos atingir, cai por terra pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?